pessoas responsáveis pelo evento que vai ter aqui entre os dias 10 a 18 de março, exatamente na Semana contra o Racismo, onde vão haver documentários, palestras, workshops sobre a situação dos índios no Brasil. E a organizadora do evento está aqui ao meu lado, é a Ana Conte. Ao lado dela está a doutora Matarei Norma. Ao meu lado esquerdo, primeiras damas, né? Ao meu lado esquerdo, um dos participantes, integrantes da Casa do Brasil, sócio da Casa do Brasil, Christopher Hack, que vocês já conhecem aqui em Munique. E ao lado de Christopher está o professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Santa Catarina, Clayton Márcio da Silva. E eu vou pedir para cada um falar um pouquinho desse evento super importante que vocês aqui de Munique, por favor, têm que participar, têm que vir. Virão pessoas importantes da área, como, por exemplo, o filho do Mário Juruna, que foi o único deputado no Congresso, que teve um lugar no Congresso. Vem o diretor do filme Jururã, O Espírito da Floresta. Vem também uma antropóloga italiana. Vem muita gente importante. Vão ser mostrados vários filmes importantes, várias coisas importantes. E a presença de vocês é também muito importante. E, em primeiro lugar, vou pedir para a Ana falar um pouquinho mais do evento. Sim, obrigada Adriana Calado pelo convite. Eu tive a sorte de viajar no Xingu em 2013, conhecer e trabalhar com a produção de Armando Lacerda, do filme Jururá, e conhecer pessoalmente o filho de Mário Juruna, Diogo, e o povo Chamantes. E depois a situação, eu gosto do Brasil, e assim eu comecei a trabalhar sobre o projeto e incluí-lo na Semana contra o Racismo. Falei com a Norma Matarei da Caritas, que gostou da ideia para levar aqui na Casa da Caritas, na Sala Corbinha, mais ou menos todo o projeto. Estaremos aqui com estudantes no dia e fazer palestra. E o programa já está bem interessante, já temos cada dia a participação dos estudantes, do experto da matéria ambiental, como Clayton Márcio da Silva, teremos experto e conteúdo para mostrar e para falar, discutir juntos. Hablo italiano, che per me è molto importante ospitare questa iniziativa perché penso che sia necessario parlare di questo tema del razzismo contro le popolazioni indigene del Brasile, della repressione dello Stato contro questo gruppo e contro la loro terra, contro i loro diritti, e penso che sia importante che anche in Germania, Alemania, che si parla di questo e si portano le informazioni e si possa sensibilizzare anche qui i tedeschi su questo tema e questi problemi. Sim, os índios fazem parte da cultura brasileira e são discriminados pelos próprios brasileiros, não é? O que você acha disso, Christopher? Eu acho que é um escândalo, na verdade, mas infelizmente, né, já tem uma longa tradição histórica, né, dos indígenas no Brasil, né, estarem confinados assim mais em reservas, né, perto das fronteiras. E serem ameaçados também, né? E ameaçados, né, por garimpeiros, né, e também gente, né, que quer interesses comerciais e de agricultura, né? Minério também, minério. Né? Uhum. E você, Clayton, você pode falar um pouco de você? Você mora com o Christopher, todo mundo já conhece, comunidade brasileira de Munique, mas você mora em Santa Catarina? Isso, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, sou formado em História, tenho uma trajetória já na área de História, com a preocupação do que a gente vem a chamar hoje de História Ambiental. E durante 7 anos eu morei no estado do Tocantins, trabalhei na Universidade Federal do Tocantins, onde eu tive um acesso a essa relação
que se tem sobre preconceito sobre o indígena e cada vez mais os problemas ambientais que isso está ocorrendo junto a esse processo, né? Então, essa é uma das entradas que eu tenho nesse projeto, agradecendo o convite que a Ana e o pessoal fez por mim, também seu por estar aqui, e que nos faz refletir como o preconceito ou esse tipo de relação de poder existe não apenas localizado, mas em todas as regiões do Brasil, que está ligado a uma determinada questão histórica, mas também ligado a uma questão econômica muito forte, né? Você precisa depreciar o outro para que você possa se apossar de suas terras, dos seus recursos, né? Você não se apropria dos seus iguais, né? Você precisa depreciá-los antes de se apropriar. Qual foi o episódio mais chocante que você presenciou lá? Você presenciou algum episódio chocante? Cotidianamente a gente... que na verdade você tem várias formas de entender o preconceito, principalmente contra as populações indígenas, e às vezes essas ações menores, cotidianas, elas são tão fortes quanto outras formas mais chocantes, vamos dizer assim, porque elas invisibilizam essas populações, né? Ou trazem apenas aqueles aspectos da cultura que você não quer, né? Então, quando eu morava no estado do Tocantins, era muito comum que os índios saíssem da aldeia, as populações indígenas saíssem das aldeias, no caso os apinagés, e fossem estudar na cidade. Há um tempo atrás, em 2013, era muito comum que os índios fossem de caminhão na caçamba do caminhão até a cidade. Isso era uma prática normal até aquele momento, né? Então você imagina chegando literalmente um caminhão com muitos índios na caçamba, a reação da população, né? A piada, a hostilização, né? Então tem a relação de invisibilizar, fazer que os indígenas não existam, mas também tem essa questão de uma hostilidade cotidiana, né, que vai sendo naturalizada aos poucos. Você dava aula lá também? Dava aula, nós tínhamos alunos indígenas que pela barreira cultural eles tinham uma grande dificuldade de ler textos em português, porque o português para muitos povos indígenas é a segunda língua, né? Então acabava criando um processo de uma fronteira, uma barreira muito grande. Alguns desistiam e alguns continuavam ali, né? Então fiquei sabendo recentemente o Cassiano Apinagé, que foi um dos meus alunos, defendeu um mestrado há pouco tempo. Então você também tem histórias de ascensão social através do estudo, né? Ao mesmo tempo que muitos não tiveram as oportunidades ou não tiveram necessariamente o apoio, o suporte necessário, cultural, para permanecer naquele ambiente, que o ambiente educacional é um ambiente tão libertador, mas por outro lado ele também cria barreiras de exclusão muito fortes, né? De gênero, etnia, muitas formas nesse sentido. Obrigada. Você fala o idioma em indígena? Não. Ok. E a Ana vai levar também para Hannover, Turim e Trento, na Itália. Sim. Porque ela é italiana, né? Então vai levar também. Qual a importância que você vê nesse seu projeto, nesse seu evento, para efetivamente mudar alguma coisa na situação atual? Acho bem interessante a testemunhança das pessoas, do nativo, dos indígenas, porque acho que é uma oportunidade para abrir um pouco a nossa cabeça, porque também precisamos de um contato mais com a natureza, que aqui nesta sociedade perdemos.
voltar um pouco pensando como os índios, a tradição, como este relacionamento com a cosmologia, com a natureza. Por isso, desculpa o português, mas você entende. A coisa interessante foi o contato primeiro com Armando Lacerda, aqui na Itália, um festival do cinema, que me convidou para participar ao fim de Mário Juruna. Conhecer pessoalmente os chavantes foi uma experiência que nunca vou esquecer. E por isso, com este desejo de fazer uma coisa para eles, agora acho que é um momento muito importante agora falar do Brasil, falar um pouco mais, porque eu sofro também com o Brasil, com a situação atual. Claro, até porque, por exemplo, a floresta amazônica Exatamente. a floresta que equilibra o meio ambiente, né? No mundo inteiro, não é? Sì, il mondo, perché per me è importante che vengano direttamente dal Brasile le persone che parlano direttamente, non solo su loro, ma loro vengono qui e protagonisti, no? Qui, che saranno qui. E io penso anche che questo problema delle minoranze, come in Brasile, è un problema di tutta la società borghese, che tutto quello che non rientra in questo schema deve essere eliminato. Quello che è contro il profitto, contro la produzione, allora dà fastidio e deve essere eliminato. È un po' un fenomeno internazionale. E você acha, Christoph, que os políticos, que as pessoas que estão no poder querem que, como ele disse, dos índios irem estudar e tal, preferem que eles continuem na ignorância? Acho que a maioria prefere isso, porque... Que não estudem, que... Sim, que fiquem, continuem ignorantes ou pelo menos isolados, né? Ignorando o resto do país, porque eu acho que muitos políticos do Brasil são representantes da bancada do agronegócio, por exemplo, e eles têm interesses bem distintos do que a proteção do meio ambiente ou dos indígenas, né? Por exemplo, eles querem exportar soja, né? Em regiões, não só na região amazônica, mas também na região do Cerrado, né? Onde o Clayton é um especialista, né? Especialista. Em Cerrado. E toda essa região, né, está dominada por plantações de soja. E os indígenas que ainda vivem lá, eles são ainda mais afastados, discriminados e ameaçados. E tem alguns, você pode até confirmar ou não, né? Se é verdade, tem alguns que são executados como animais mesmo, não? Muitos. Você tem um problema da execução, vamos chamar assim. Qualquer termo que a gente use para essa ação de matar é um termo extremamente complicado, das lideranças, tanto ambientais como das lideranças indígenas, né? Então, você tem um histórico, principalmente com a abertura da Transamazônica, da Belém-Brasília, já nos anos 70, você tem isso historicamente no Brasil, mas a partir desses momentos você consegue ter relatos muito mais devastadores sobre essa realidade simples do que a gente poderia dizer que é a eliminação de populações inteiras, né, mas também de suas lideranças, né? Então, talvez não caiba aqui dar detalhes, mas é uma história, é uma tragédia, né? Uma tragédia que o mundo inteiro tem conhecimento e de que, infelizmente, o Brasil e a América Latina, em geral, tem tomado poucas providências na defesa dos direitos desses povos, né? Dos direitos humanos em geral e dos povos indígenas em específico. E agora, com esse risco também dessa liberação de uma grande parte, né, da floresta amazônica para exploração mineral, o que você acha disso? Porque
mais ou menos uns 3.000 índios vivem ali, né, ao redor, né? Então, ou seja, eles estão sendo ameaçados. Sim, perfeitamente. Você tem um longo histórico de expulsão dessas populações, tentativas de levá-los, assentá-los em outros lugares, que também não adianta muito, porque você precisa de um determinado momento, um tempo cultural para que essas pessoas se adaptem a outros ambientes, e também aquele espaço da cultura, o espaço sagrado deles. Então, você transportá-los, expulsá-los, é uma forma de assassinato também, porque ele também pode ser até lento e doloroso, como é a depressão que os Guarani Kaiowá têm enfrentado. Muitos problemas de suicídio e depressão entre os Guarani Kaiowá no Mato Grosso, né? Okay. Porque simplesmente as terras deles estão sendo cercadas e os aspectos culturais, os rituais, né, deles não podem ser mais exercidos, então a vida perde o sentido, né? A vida perde o sentido. Refugiados em seu próprio território, né? Estrangeiros em seu próprio território, de várias maneiras que a gente pode se referir a esse processo. E a natureza é a vida deles, a mãe é a terra, né? Não é isso? Pois é. Justamente no ano passado, também tivemos a visita de um cacique dos Guarani Kaiowá, chamado Lá de Veron, que fez um tour pela Europa, né, falando dessa situação justamente, né, também dos suicídios de indígenas da tribo dos Guarani do Mato Grosso do Sul. E isso foi muito impressionante, assim, os relatos deles. Porque eles brigam eles estão, não digo sozinhos, né, mas eles se sentem brigando com uma quantidade enorme de pessoas e sem poder, né? E quem os confronta é um poder muito forte. É o poder local representado pela pessoa comum, pelo trabalhador rural que está em aliança com o agronegócio, mas esse agronegócio ele tem a relação política, ele tem a relação do domínio cultural das cidades e tem a relação internacional também, que é poderosíssima, que é essa relação que paga em dólar para que essas pessoas expandam as suas plantações, possam expandir suas plantações. Isso significa a expulsão ou extermínio dessas popolações. E questo a molti non interessa neanche, perché queste persone non sono per molti così importanti e allora non contano, e anche molti non sanno tutte queste tragedie e quello che succede. È per questo che è importante fare queste iniziative e sensibilizzare, parlare di tutti questi drammi, perché altrimenti vuol dire, se non si fa qualcosa, vuol dire che si è d'accordo, no? Allora bisogna fare qualcosa per dimostrare che si è contro. Omissão também é uma forma de concordância, né? E, Ana, falando um pouco mais do evento, você pode fazer um resumo, a programação é muito grande, mas você pode fazer um resumo do que você vai apresentar? Falando do programa, uma coisa mais interessante no contexto das Semanas contra o Racismo, convidamos um professor inglês, Dr. Burger Julian, que é esperto de direito humano. Ele trabalha para os indígenas, a questão indígena com direito humano da Latinoamérica. Ele será convidado e participará no dia 12 de março. Temos mais ou menos cada noite um programa, uma palestra com também a Shelley Krenak. Ela recebeu agora a diretoria do governo de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, como líder, como na liderança do direito
dos indígenas, do povo indígena, da comunidade minoritária. Assim, ela é professora, ela tem um carisma, ela escreveu um livro, ela pode dar aula, ela é uma pessoa muito interessante. Agora é ativista na situação, na questão indígena. Depois temos um encontro com a antropóloga italiana Patrizia Giancotti, que passou muito tempo no Brasil também, professor, contribuição também vídeo, porque é uma pena que nosso professor Clayton estará já de volta no Brasil, mas ele deixará uma contribuição com PowerPoint para mostrar nas escolas, vídeo, assim, a gente recebe cada dia informações para divulgar, para informar sobre a questão indígena, do direito humano e ambiental, porque tudo é junto, tudo na mesma Claro. conectado. Sim. Assim, como falamos também na palestra de Clayton na semana passada, ele vai falar do problema do cerrado agora, do agrotóxico. Eu queria que você falasse desse problema também, porque a gente come soja aqui na Europa. A questão do cerrado, ela na verdade, o agrotóxico é a ponta do iceberg, né, de todo um sistema e que eu tenho me debruçado e pensado historicamente como essas terras que até os anos 50 eram consideradas como fracas, terras inférteis, se tornaram o grande jardim agrícola, né, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Isso foi à custa, além da expulsão dessas populações indígenas, mas também dos caboclos, dos quilombolas que viviam nessas regiões, para a abertura de grandes paisagens baseadas na monocultura, né, na adaptação dessas plantas para o clima brasileiro, mas sobretudo também a expansão de herbicidas agrodefensivos, e cada um arruma um nome, mas que a gente chama, né, de agrotóxico, né, que justamente há uma expansão e uma grande relação entre, primeiro, os danos ambientais causados sobre isso, mas também o aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil, né? Então, o Cerrado é um dos lugares onde mais se experienciou esse aumento do agrotóxico, principalmente pelo cultivo da soja, né? E também de outros fatores da monocultura. Então, hoje você tem, você não pode, ou melhor, você tem que pensar a relação do preconceito às populações indígenas relacionado à perda dos territórios, à diminuição desses territórios, e aos problemas ambientais que eles enfrentam, não somente, né, menciono aqui, não apenas os povos indígenas, né, em seus territórios, mas também as populações rurais, né, incluindo os caboclos, né, os quilombolas, né, toda essa gama vibrante de populações rurais que a gente tem no Brasil, de uma sabedoria fantástica, né, que vão sendo, que dominam as técnicas de vida num ambiente extremamente complexo, como a Amazônia, como o Cerrado, como as nossas savanas e florestas, e que cada vez mais vê esse ambiente complexo se diminuir a uma plantação, a uma monocultura, né, a citricultura, né, a expansão da pecuária, né, que são esses problemas que andam em conjunto, né, e que a gente não pode desassociar, né. E aí volta também aquela relação que eu falei anteriormente da política, né, de todos os fatores da economia, né, como isso se dá nessa relação complicada que a gente vive no Brasil, mas que não é algo somente do Brasil. O que espanta, talvez, nós, brasileiros, e também vocês que se interessam pelo Brasil, é a escala que isso se dá, né? Então, o Cerrado, ele tem o tamanho das áreas combinadas da Espanha, da França, da Itália e da Grã-Bretanha. Você imagina transformar 30% dessa área, 40%
já dizem 50% para gado e agricultura em menos de 40 anos. Então, a nossa história no planeta Terra, né, é muito pequena, mas as transformações que nós fizemos da década de 50 para cá, queiram os céticos acreditar ou não, né, elas trazem um impacto que vai ser vivenciado pelas próximas gerações, sem dúvida. Né, pela diminuição dos recursos hídricos, né, da complexidade desse ambiente, da fauna, da flora, de uma série de questões aí. Desculpa, Adriana, sempre falando da questão ambiental, Shirley Krenak, ela é protagonista do filme Krenak, que saiu agora no Brasil. Iremos fazer a primeira aqui na Europa, em Stamberg, no dia 14 de março, no cinema. Será a primeira estrela na Europa. Exatamente. Mas depois vai as pessoas que não puderem vir no evento vão também poder aqui assistir. em Caritas, sábado 17. A coisa interessante também, triste também, claro, é o problema da barragem do Rio Doce. Menos 3 anos 2015. atrás, né? Foi essa tragédia, né, que também foi muito noticiada também no Brasil e no mundo inteiro, né, da barragem perto de Mariana. Sim, né? Muita gente morreu. Sim, né, que esses resíduos tóxicos, né, da extração de minério, primeiro como se diz, essa barragem, né, desabou, né, e enterrou primeiro, eu acho, umas casas, né, e depois entrou num dos afluentes do Rio Doce, né, E foi arrastando. Com lama. E virou tudo, né, e durante só lama, né? semanas, né, até meses, esse veneno chegou até o Oceano Atlântico, né, acabou com grande parte do Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo, e acabando assim também com os pescadores, né, que são dependentes. Que dependem disso, né? Com a água poluída não podem comer, não podem viver, né? Não tem como. Se você pensa che il Rio Doce è un rio sagrado do Krenak, è sempre una mesma roda che... Questa iniziativa è anche una critica a questa forma di dominio e anche imperialismo culturale e economico. Sim. Gente, se vocês quiserem mais informações, www.anaconti. Eu falei errado. www.anaconti.com, Anaconti com 2 N's, eu escrevo aí no vídeo. E para encerrar, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Quais serão as consequências se não lutarmos a favor da cultura indígena no nosso país? Por favor. Bom, além de todo um patrimônio material e imaterial, né, a questão dos direitos humanos envolvidas ali, os saberes extremamente importantes para a manutenção da sua própria cultura, mas que também a gente pode aprender muito com essas populações e, sobretudo, relacionadas às técnicas, ao manejo e à conservação ambiental, que essas populações têm uma tradição muito interessante, muito forte, e sobretudo que se relaciona possivelmente a uma questão que a gente não mencionou aqui, mas que só ela daria um programa, que é a questão da água no Brasil, por exemplo, né? E está ligada à manutenção desses mananciais, e as populações indígenas também têm um forte papel nesse sentido. A manutenção de seus territórios e dos seus saberes é fundamental para a vida da nação em geral, né? Então, avançar sobre as terras indígenas
a gente perde muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que quem hoje é brasileiro ou não é brasileiro que vive na Europa tem que conhecer mais, né? Através do projeto que a Ana está divulgando aqui, seria uma bela iniciativa já para você saber um pouco mais e entender que quem está hoje em países da Europa, na América do Norte, tem um poder de influência sobre os seus governantes, que é extremamente importante, porque são esses governantes que compram a soja do Brasil, né? E que são, que de alguma forma incentivam esse tipo de práticas. Então, você não precisa ir ao Brasil para mudar a situação somente, você tem que pensar no impacto do seu consumo e também qual é o impacto que os governos dessas regiões aqui na Europa têm sobre esses processos que ocorrem em países, não somente no Brasil, mas também na Ásia, na África, na América Latina em geral. Obrigado. De nada, obrigada a você. E, doutora Matarei, a senhora que é italiana, como é na Itália? Você acha que tem que ter mais desses eventos como esse? Ou tem suficiente informações sobre o problema? Sì, io non credo che c'è sufficiente informazione in Italia, perché poi gli italiani adesso sono occupati con i loro problemi e non pensano a queste tragedie che ci sono, a questi drammi. Io penso che anche lì c'è bisogno di più informazione, sensibilizzazione, e di sapere di più e capire anche cosa succede nel mondo. Entender mais. Sì. E você, Christopher? Você acha que esses eventos, essas iniciativas ajudam mais ao povo a se colocar no lugar da comunidade indígena, entender mais o problema e principalmente a gravidade do problema? Eu acho que sim, e eu acho que o que é muito positivo na ideia, né, da Ana com o projeto é que ela quer, como público-alvo, né, também jovens e crianças, né? Então é um projeto voltado a diversas gerações, né? Tem eventos, né, mais para o público adulto, né, que são os eventos que vão ser aqui nessa bela sala da Caritas, né, que a Norma sede. O evento de abertura, por exemplo, né, com o professor Julian Berger Com a Nord Sudfond. e o Nord Sudfond, que vai apoiar para a abertura da Semana contra o Racismo, né? Como o assunto é também, o título, né, do evento vai ser os indígenas como estranhos no próprio país, né? Será que há um racismo institucionalizado num país como o Brasil, né, que muitas vezes se diz livre de racismo, mas infelizmente não é mesmo. Interessante perché qui anche in Germania c'è molto razzismo, in Alemania anche molto razzismo, e allora bisogna discutere. E è positivo che vengono le scuole i Linos che vengono, perché la scuola tedesca è molto chiusa e così è molto positivo che hanno risposto. Sì, che Anna è riuscita e che vengono bambini, ragazzi, giovani, sì, che così anche vedono. È molto importante incominciare con i giovani e la scuola. Na escola, começar. Sim, assolutamente. Tá bom, então, muito obrigada. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ana? Obrigada, Adriana, pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Então, gente, venham apoiar o evento. E coincidência ou não sei se vocês sabem, hoje é dia 7 de fevereiro, é dia da luta indígena. É dia da luta indígena hoje. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas
fantástico. Hoje é dia da luta indígena e a gente está aqui fazendo uma entrevista exatamente sobre isso. Isso é coincidência ou será que é destino? Então tá, gente. Então, dia 10 a 18 em Munique, peraí que eu anotei aqui. Dia 7 a 9 em Hannover, dia 19 a 21 em Turim, na Itália. E dia 22 a 24 em Trento, na Itália. Obrigada. Vocês estão todos convidados. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.